Eles são agitados, querem saber de tudo e não aceitam o não como resposta. Os adolescentes do século XXI recebem em sala de aula explicações que antigamente não se escutava. A sexualidade e conhecimento do próprio corpo os aproximam cada vez mais de uma realidade que, na maioria das vezes, parece polêmica. Seja alvo de cuidados materiais e médicos apropriados de solidariedade humana e amparo afetivo especiais. Em um bate-papo informal, eles não se intimidam em dizer que jamais teriam liberdade de dialogar com os pais. Letícia, de apenas 15 anos, conta que para falar desse assunto ou pedir orientação, ela se sentiria mais à vontade se fosse com uma amiga. É tua mãe e tudo, mas não, sabe, tu não tem aquela proximidade de falar tudo isso. Amigo, tipo assim, por mais que não seja aquele que vai falar depois para todo mundo, né? Mas é a pessoa que convive assim diretamente contigo, principalmente os amigos de escola. Na sala de aula, a figura do professor, na maioria das vezes, vai além. Você vai começar a aprender desde lá da 8ª, 7ª série, né? Então vai abrir a mente dessas pessoas mais cedo, entendeu? Porque muitas vezes os pais em casa não falam disso. Assim como Letícia, milhares de adolescentes enfrentam o medo dos pais quando o assunto é a sexualidade ou suas descobertas. Em casa não tem muita liberdade por causa que antigamente eles eram de um modo assim que os pais e a mãe não conversavam, né? E hoje em dia já muitos deles não abordam esse tema, sexualidade dentro de casa. Com a professora, assim, principalmente com os colegas, né? Na escola a gente tem a liberdade mais de falar porque é um ambiente melhor, né? Pra gente tirar as nossas dúvidas. Porque em casa a gente não fala quase, mãe e pai não respondem. Na tentativa de conduzir os adolescentes ao melhor caminho, esta escola desenvolveu um projeto de esclarecimento da puberdade, divididos em vários temas, como a gravidez na adolescência, que tem crescido no Brasil. Nós da escola estamos agora com um projeto de sexualidade, porque nós estávamos verificando a quantidade de meninas e meninos que estavam com esse problema sobre adaptação de sexualidade, sobre como que lidar isso em casa. E eles têm mais liberdade para falar isso com colegas de sala de aula, para falar isso com professores. Então, essa é a nossa grande necessidade de falar desse projeto de sexualidade. Com a antecipação da puberdade, as instituições têm desenvolvido aulas de educação sexual, para que os próprios professores e os pais não sejam pegos de surpresa na hora de responder às principais dúvidas dos adolescentes. Além de sanar também algumas dificuldades deles, de esclarecer, nós também esclarecemos muitas dúvidas que os próprios alunos têm a respeito do uso da camisinha, a respeito da prevenção, a respeito do uso do anticoncepcional, como que essas meninas e meninos também podem entrar sim para uma vida sexual, porque eles já estão, se eles não conversar isso dentro da escola, eles têm muita dificuldade em conversar isso com os pais deles. Alguma coisa eles vão ter que procurar ou fora, então que seja dentro da escola. Segundo dados do IBGE, 4 milhões de abortos são realizados por ano no Brasil. Pelo menos 1 milhão entre meninas de 15 e 18 anos. Das adolescentes, cerca de 60% não pretendia engravidar e 73% cogitaram a interrupção da gestação, sendo que 12,7% a 40% das garotas tentaram abortar. Entre aquelas que consumaram o ato, 25% voltaram a esperar um filho. Segundo a psicopedagoga Diana Christian, o diálogo entre pais e filhos vai continuar sendo peça fundamental para o crescimento saudável de cada um deles. A gente vê que está muito diferente de uns 10, 15 anos atrás, né? Na época em que eu mesma era adolescente, era muito difícil para mim conversar com os meus pais, né, sobre a sexualidade. E na realidade, assim, nada que foi imposto pelos meus pais. Mas como pai e mãe é o exemplo, você fica meio... cria aquele tabu, né, de você conversar sobre isso com os pais. E na realidade, assim, os nossos pais foram criados de uma maneira mais zelosa, mais fechada, né? E hoje em dia, muitos pais criam seus filhos como foram criados. Aí é o problema, porque os jovens de hoje não são como os de antigamente.
Uma das maiores dificuldades neste processo de crescimento é a aceitação dos pais de que os filhos estão partindo para a vida adulta e, na maioria das vezes, precocemente. E é importante que o pai chegue para o filho e converse, porque o filho é novo ainda, ele não vai vir perguntar. A maioria não pergunta, né? Então, na realidade, assim, os jovens de hoje estão diferentes, a cabeça deles é diferente. Se os pais não ensinarem em casa sobre isso, aonde é que eles vão aprender? Né? Aí eles vão aprender na internet, vão aprender fora de casa. Se não for na escola, vai aprender em outros locais e de repente aprenda de uma maneira errada, errônea, né? Vai aprender talvez até na prática, né? Então não vai ser preparado para a sexualidade, aí vai descobrindo na prática. Isso é complicado.